escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. A felicidade talvez seja um dos grandes objetivos da humanidade. Ser feliz é algo que é um objetivo que qualquer pessoa busca na sua vida. Conscientemente, ninguém quer ser infeliz ou não ter alegria. Ao final do caminho, né, a ideia é que sejamos felizes e sejamos alegres. Agora, o que a Bíblia nos diz sobre o que é alegria, o que é a felicidade, né? Hoje, na lição do número 6, nós vamos estar tratando, né, o título é De Bem com a Vida, Alegria no Senhor. O que é essa alegria no Senhor? O que é a verdadeira alegria? E nós vamos estar trabalhando com 3 textos básicos. A partir deles vamos estar desenvolvendo toda a nossa lição. O primeiro texto está lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, um texto bem conhecido. Nós já vimos quais são as obras da carne em aulas passadas, e agora Gálatas, na continuidade do texto que nós vimos em algumas aulas passadas, Paulo vai dizer qual é o fruto do Espírito. Nós estamos falando de um fruto, que é composto de todas essas situações que Paulo vai elencando, né, no texto de Gálatas. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós vemos ali que faz parte do fruto do Espírito a alegria. Quer dizer, a vida do cristão, portanto, é uma vida que é alegre. E nós vamos ver o porquê disso, né? Ainda, outro texto básico, em Romanos 15, 13, diz que o Deus da esperança os enche de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Então, nós vemos aqui a relação da esperança com a alegria, né? E um Deus, que é o Deus da esperança, que é capaz de nos encher de toda alegria. E o outro texto bem conhecido, né, está lá em Filipenses capítulo 4, né? Filipenses, que é conhecido como a carta da alegria, porque Paulo trabalha com esse conceito de alegria no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, nós vemos ali Paulo escrevendo: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Então, com isso, né, nós temos alguns objetivos dessa lição, que é, primeiro, compreender que a verdadeira alegria é uma virtude concedida a todos os filhos de Deus, né? Diferentemente do que a gente vê no senso comum, né, de que todos podem alcançar a alegria, todos podem ser felizes, né? A Bíblia nos mostra que, na verdade, a alegria genuína, né, ela é concedida a todos aqueles que são filhos de Deus. Também nós temos como objetivo entender que a verdadeira alegria não depende de circunstâncias externas. Não é aquilo que nós temos ou aquilo que acontece em nossas vidas, no dia a dia, que vai determinar se nós seremos alegres ou não, né? A alegria verdadeira, ela não depende de qualquer circunstância externa. Também devemos buscar a verdadeira alegria por meio da comunhão com Deus. Ou seja, a genuína alegria, a verdadeira alegria é aquela que somente é encontrada quando há uma comunhão verdadeira com Deus. E também nós, como cristãos, entendemos, né, que a alegria ela provém da graça de Deus. Nós devemos testemunhar a todos que estão ao nosso redor essa alegria no Senhor.
Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje, né? Que nós vamos falar um pouco, né? E aí a gente começa perguntando, o que é alegria? Né? Quando eu falo de felicidade e alegria, são sinônimos. Quer dizer, há muita confusão com relação a isso, né? No senso comum, a pessoa alegre é feliz e a pessoa feliz é alegre, né? E, na verdade, né, quando eu vou no âmbito da filosofia, sobretudo da filosofia, né, eu vejo que há distinção, né? Alegria como um contentamento, júbilo, prazer moral, e a felicidade como um bem-estar, um contentamento momentâneo, né? A gente vê esse conceito, eu tirei lá do Boyer, né? O livro que chama Pequena Enciclopédia Bíblica, da editora Vida. Aliás, é um livro que eu recomendo, né? Uma obra muito interessante para você fazer consultas, né? Para entender alguns termos bíblicos, para encontrar temas na Bíblia. É uma obra de consulta muito boa, né? Vale a pena ter, né? Então, a alegria está ligada com a ideia de um prazer moral, né? Enquanto a felicidade é próxima a uma ideia de um bem-estar, né? Quando eu vou, por exemplo, no âmbito da filosofia, né, eu tenho lá no livro Dicionário de Filosofia do Abaniano, Nicola Abaniano, diz que a alegria consiste numa sensação agradável e difusa decorrente da previsão de um bem superveniente, né? Então, aqui nós vemos o Abaniano, ele linkando a alegria com uma previsão, né? Ou talvez uma certeza de um bem superveniente, aquilo que vai ocorrer, né? Jogando a alegria como uma simples sensação de agradável e difusa, né? Então, eu vou ter a certeza de um bem, né? E aí, em função disso, eu vou ficar alegre, né? E ainda Abaniano vai colocar no seu livro, né, que a felicidade é estado de satisfação de alguém com sua situação no mundo, né? Então, esses são os conceitos que a gente vê na filosofia, né? Agora, quando a gente fala em termos de Bíblia, alegria e felicidade jamais podem ser colocadas em função de circunstâncias, né, ou de certezas humanas, né? A gente viu lá o conceito de alegria de Abaniano, né, que ele vai falar que que ela decorre de uma previsão de um bem superveniente, né? Ou seja, de um bem futuro, né? Ele joga a alegria dentro de um contexto histórico de circunstâncias. As circunstâncias vão me fazer felizes ou não, né? E do mesmo modo, né, ele coloca a ideia de felicidade como um estado de satisfação de alguém com a sua situação no mundo, ou seja, como a pessoa está no mundo, como ela se enxerga no mundo, né? E a Bíblia nos fala que, na verdade, toda a ideia de alegria não está ligada com a nossa circunstância, não está ligada com aquilo que nós temos, não está ligado com aquilo que nós podemos esperar da vida, né? Nós vemos lá no Salmo 16:11 o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E quando eu falo de plenitude de alegria, né, a Bíblia nos diz que essa plenitude só existe quando eu estou na presença de Deus, né? Não há, portanto, qualquer alegria que possa advir, uma alegria genuína, verdadeira, que possa advir fora da presença de Deus. Ou seja, só existe a verdadeira alegria na presença do Senhor. E aí, Sofonias 3:17 nos diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ou seja, somente na presença do Senhor nós temos alegria verdadeira, né? E o que o mundo nos oferece, o que aqueles conceitos que nós vimos da filosofia nos mostram, é uma ilusão de alegria. Eu vivo segundo a visão do mundo,
né? Uma alegria que está calcada em questões passageiras, em elementos que são passageiros. Então, o fato de eu conseguir alguma coisa, de eu ter um sucesso profissional, de eu ter um sucesso em termos de relacionamento, né? Ou qualquer sucesso e êxito em termos humanos, isso é entendido como uma alegria para o mundo. E aqui Sofonias fala que, na verdade, né, essa alegria genuína e verdadeira, ela está na presença do Senhor. Quando estamos na presença do Senhor, é que nós temos uma verdadeira alegria. Né? E aí eu tenho, portanto, que essa verdadeira alegria ela não depende das circunstâncias. Né? Ela sempre vai permanecer por causa da fonte eterna que é Deus. Né? Quer dizer, a alegria ela não está ligada àquilo que nós achamos que controlamos, porque as circunstâncias da vida, muitas vezes nós achamos que nós temos o domínio sobre elas. Né? E as circunstâncias elas estão, na verdade, fora do nosso poder. Nós não controlamos aquilo que ocorre na vida. Né? Nós não sabemos o que vai ocorrer amanhã. Né? Nós não sabemos o que vai ocorrer daqui a pouco. Mas a Bíblia fala que a verdadeira alegria ela não depende disso. Né? Ela depende de uma fonte eterna que é Deus. Né? E aí eu trouxe uma frase aqui do sociólogo Zygmunt Bauman. Ele diz o seguinte: hoje o medo da exposição foi abafada pela alegria de ser notado. A gente vê isso muito no âmbito das redes sociais. Né? O que as redes sociais revelam é essa necessidade de exposição do indivíduo para que ele seja notado, como se isso fosse uma causa da alegria, como se isso fosse um fator determinante para que nós fôssemos alegres. Né? Isso é muito evidente quando nós vemos que os grandes heróis, né, da infância e da juventude, né, da adolescência de hoje, são os youtubers, os influencers. Por quê? São pessoas que são muito notadas nas redes sociais. Só que isso não é sinônimo de alegria. Ser popular não é sinônimo de alegria, porque popularidade, exposição midiática, ou qualquer outra coisa humana são questões passageiras, né, que vão deixar de existir um dia. E aí, se a alegria está pautada nesses valores, a alegria deixa de existir, porque ela não está fundamentada numa fonte eterna, que é Deus. E aí nós vemos Salmo 94, 19, dizendo o seguinte: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, não é aquilo que o mundo pode me oferecer, não são os sucessos que a vida pode me trazer, mas os cuidados que Deus sempre tem ofertado para mim, né? São esses cuidados que vão alegrar a minha alma. E aí a gente vê que essa é a fonte genuína, a fonte necessária da genuína e verdadeira alegria. Salmo 4,7 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Certamente você já deve ter visto algum programa ou lido alguma coisa sobre pessoas muito ricas, né? Pessoas que, de certo modo, não têm preocupações com relação a necessidades básicas da vida. Pessoas que, pela ótica do mundo, são consideradas felizes, alegres. E aqui o salmista diz: olha, Deus é aquele que me coloca a alegria no coração de uma forma muito maior, né, do que qualquer pessoa mais rica do mundo. Qualquer pessoa que tenha fartura, que ele usa os termos cereal e vinho, né, mas pense hoje, né, no século XXI, aquela pessoa que pode ter tudo o que o dinheiro pode comprar. A Bíblia fala que Deus é aquele que dá mais alegria do que qualquer outra coisa. O que você tem, o que você é, não pode te prover verdadeira alegria. A alegria é aquela que vem do Senhor. Mas a gente tem alguns problemas com relação à alegria, né? Alguns obstáculos, né, que podem cercear a nossa alegria, né?
Nós vamos falar de um desses obstáculos, né, que é justamente o pecado. O pecado é um obstáculo para a nossa alegria. Toda vez que o pecado entra na nossa vida, o pecado ele obsta qualquer alegria. Então, o pecado traz uma felicidade momentânea e ilusória. Quer dizer, quando a gente fala de pecado, a gente tem que lembrar que o pecado ele tem essa força de trazer uma alegria, uma felicidade que ela é momentânea e ilusória. Se fosse algo ruim, ou que trouxesse algo evidentemente ruim, nós não praticaríamos, né? Só que o pecado ele tem, vamos dizer, esse modo de entrar na nossa vida, trazendo uma ilusão de felicidade. Só que a Bíblia nos fala que a alegria verdadeira é aquela que é fruto da comunhão com Deus. E aí nós vemos no Salmo 51, 12, Davi, confessando o seu pecado, ele escrevendo: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não pode haver qualquer alegria quando nós vivemos uma vida em pecado. Aqui um texto de Jó, Zofar, falando para Jó sobre os rumos, né, da vida do perverso. Ele faz essa pergunta retórica, né? Ele diz o seguinte: porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? O que a gente vê, infelizmente, são muitos crentes querendo viver a alegria do mundo. E aqui Jó nos deixa bem claro esse texto de que o júbilo dos perversos é breve, a alegria dos ímpios é momentânea. Ou seja, tudo aquilo que o homem tem, por estar pautado em fontes que não são eternas, fontes que não são verdadeiras, vão gerar uma alegria que é momentânea. Temos momentos felizes, né? Mas nós não somos alegres porque não temos aquela alegria que vem da fonte eterna, que é Deus. Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, ou seja, é algo que sempre foi assim. Se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos ver uma humanidade que buscou viver a vida da sua forma, né, e com isso trouxe sobre si a angústia, né, de viver afastado de Deus. Desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Quer dizer, o que Deus nos oferece não é um júbilo breve nem uma alegria momentânea, né? Porque o nosso Deus é o Deus que é eterno, né? Que, portanto, oferece uma alegria que é eterna. Nós vemos Provérbios 14, 13, dizendo: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quer dizer, essa é a situação do ímpio, né? Aquele que vive em pecado, né? Até naquilo que é riso, né? O coração dói. E sempre o fim da alegria é se transformar em tristeza. O que Deus nos oferece não é isso, né? Não é essa ilusão de alegria. Deus jamais oferece ilusão de alegria. O que Ele nos oferece é, de fato, uma alegria que é permanente. E aí nós vemos Provérbios 15, 21. A estultícia e a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. E a alegria do mundo é aquela alegria que se pauta não no entendimento de quem Deus é e daquilo que Deus oferece, daquilo que Deus pode oferecer, né? Mas é uma alegria que se baseia na estultícia, né? No próprio entendimento, naquilo que o homem acha que pode fazer, naquilo que o ser humano acha que pode construir, né? Porque ele atingiu um grau de civilização e de razão superior, né? Com a técnica ele pode dominar a natureza, ele acha que por isso ele pode ser alegre. E aí nós temos que outro obstáculo à alegria é a gente ter uma fonte de confiança errada.
Nós devemos, portanto, ter a confiança efetiva em Deus, aquele que é a fonte genuína da alegria. O problema é que a humanidade ela tem confiado sobretudo naquilo que ela pode ter. Então, transforma-se desejos e sonhos, expectativas em fonte da alegria. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso obter, é isso que vai me dar alegria. E aí nós temos que isso faz com que haja uma transformação dos nossos desejos, sonhos e expectativas na fonte de alegria. Só que a gente não pode esquecer que desejos, sonhos e expectativas são passageiros. O que nós sonhamos, o que nós obtemos, o que nós temos, não vai trazer uma efetiva alegria. Aqui eu trouxe uma frase do John Piper, teólogo, dizendo que a marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Então, eu deixo de ser alegre para transformar alguém que tem uma alegria que ela é momentânea. O que Deus nos oferece é que Ele, como fonte de toda alegria verdadeira, Ele nos transforma em pessoas, em seres efetivamente felizes. E aí nós temos lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, na parte final do texto, dizendo: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não existe alegria genuína que esteja fora de Deus. Em Mateus 13:14, Jesus contando uma parábola do campo, ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Quer dizer, você quer efetivamente ter uma alegria genuína, você tem que deixar tudo ou colocar todas as coisas aos pés de Deus. Veja que o texto fala que o homem ele encontra um tesouro incomparável e ele, transbordante de alegria, ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quer dizer, a gente tem que entender que, sendo Deus a fonte da nossa confiança, nós temos que deixar tudo aquilo que não agrada dele. Nós temos que colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos aos pés dele. Quer dizer, é isso que Mateus está nos falando. O homem ele deixa tudo. Quando qualquer outra coisa deixa de ter importância na vida dele. Aquele tesouro que ele encontrou é mais importante do que qualquer outra coisa. E ele abre mão de tudo para ter essa alegria. Nós não podemos ter uma alegria genuína e verdadeira quando nós não deixamos todas as coisas e colocamos aos pés de Cristo. Não há como a gente viver uma alegria junto com as coisas do mundo. Dividir o Senhor com o mundo. Deus exige exclusividade da nossa vida. Nós temos que, ao encontrar o maior tesouro que nós temos na nossa vida, que é Cristo, abrir mão de todas as coisas, vender tudo que nós temos, e tomar posse da bênção que Deus tem através do seu Filho por nós. Não há como a gente viver com um pé no mundo e viver com um pé no reino. E aí nós temos Isaías 12, 2, 3, dizendo: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Quer dizer, a genuína e verdadeira alegria, ela vem quando nós entendemos que o Senhor é o meu Salvador e Cristo é o meu Salvador. Aí nós podemos, quando nós entendemos isso, nós podemos dizer: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Quer dizer, essa alegria, ela vem quando nós entendemos que
Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o maior tesouro que nós podemos encontrar, né? Ele é aquele que nos proporciona uma alegria que não é passageira, que não está ligada nas circunstâncias, né? Mas que está fundamentada no sacrifício e ressurreição dele na cruz. E aí nós temos um texto para a gente terminar a nossa lição, né? Um texto muito famoso, conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Depois faça esse exercício, leia o Salmo 23, né? Você vai notar que a ideia da alegria ela está presente em cada momento ali do Salmo 23. Quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está fazendo uma declaração de que a alegria dele em qualquer circunstância, em tudo aquilo que ele precisar, né, está no Senhor, porque ele tem um pastor verdadeiro que leva ele para as águas de descanso, que refrigera a alma dele, né, e guia ele pelas veredas da justiça, né. Isso é a verdadeira e genuína alegria, né. Não significa que você não possa ter desejos, né, que você não possa ter sonhos, não é nada disso. O cristão ele deve ter desejos, deve ter sonhos, né, mas ele não pode transformar isso como fonte da alegria, né. Ele tem que colocar tudo isso, né, nós temos que colocar todas essas coisas no altar de Deus. E aí Deus, com a sua bondade, né, com o seu amor, ele vai nos guiar, sempre trazendo aquilo que é melhor para nós. Para a gente terminar, quais são as conclusões que nós podemos tirar? Dizer, o que é ser alegre, segundo a Bíblia? É viver na presença do Senhor. E para isso a gente tem que primeiro confessar e abandonar o pecado. Não dá para viver na presença do Senhor com pecado. Por isso que nós temos muitos cristãos que não vivem com alegria, porque agasalham o pecado e se recusam a abrir mão do pecado. Então confesse e abandone o pecado. Confie em Deus. A alegria é a confiança naquilo que Deus pode fazer e vai fazer por nós. A alegria não é uma confiança naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos ter ou naquilo que nós possamos obter. Tenha o foco correto. Se alegre não é satisfazer necessidades pessoais. Se alegre não é satisfazer uma necessidade de consumo. Mas se alegre é entender o seu papel no mundo e na sua relação com Deus, né? E dê graças a Deus em todas as situações, né? A pessoa que é alegre, ela entende que nem tudo que ela deseja, Deus vai dar, né? Mas mesmo assim ela entende que nesse contexto Deus está fazendo aquilo que é melhor para ela, né? Portanto, dê graças a Deus em todas as situações, né? E Deus, portanto, nos ajude, né, a entender de forma profunda o que é a alegria verdadeira, né? E a mantermos uma relação íntima com esse Deus que é fonte de toda alegria.